Beleza. Então vamos começar programando. Eu vou começar pelo work.lua, porque ele é mais simples, né? O Coffee Pot e Coffee Mug, como um depende do outro, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais. Então eu vou começar com o work, que eu acho ele um pouco mais simples por ele estar isolado. Então, ele vai ser uma classe, certo? Então ele precisa do lado do class.lua. Então a gente tem que fazer um require, né? Então require source barra class. E em Lua você pode fazer isso, né? Agora eu não lembro se eu cheguei a explicar isso em outro vídeo, acho que não. Quando o argumento de uma função é apenas uma string, você pode escrever desse jeito. Não é obrigatório botar o parênteses, tá? Então vocês podem botar ou não, é bem comum ver desse jeito, sem o parênteses, pelo menos no require. Então eu vou deixar desse jeito, tá? Só porque é o jeito que eu tava fazendo. Daí a gente vai criar uma classe, então work igual a class. Então agora o work, a gente começou a nossa classe, né? Eu vou chamar de work. Vou programar tudo em inglês, né? Já que a gente vai ter que fazer aqui em inglês. Ficaria meio esquisito fazer parte português, parte inglês. Então vou fazer tudo em inglês. E é o padrão, né? Não só em Lua, mas em qualquer orientação a objetos, a classe sempre ser capitalizada, né? Você colocar assim. Se fosse algo tipo work dev, né? Ou seja, você tem meio que duas palavras juntas, você capitaliza cada uma, né? Você não bota underline, você faz desse jeito mesmo. E daí agora a gente vai começar as nossas funções. Então, quase sempre a gente vai ter um método init, né, que é o método para inicializar a classe, que é quando você vai instanciar um objeto dela. Então, function, work, init, e daí a gente vai passar os argumentos. Então, o jeito que eu vou programar essa classe work é o seguinte, o jeito que eu pensei, né? Ele vai receber todas as tarefas e também os seus custos. Então, aqui na classe work, né, o que significa? Ele vai receber uma table, onde as chaves elas são o nome da tarefa e o valor vai ser o custo dela, né? Quanto de energia você precisa para completar aquela tarefa. Então, vai ser, eu pensei em chamar tasks cost, então vai ser o custo para fazer aquela tarefa, né? Quanto de energia você precisa. E também a ideia é que essa classe ela execute as tarefas numa ordem, digamos, ideal, né? Numa ordem que você iria priorizar as tarefas, né? Então, por exemplo, tem gente que prefere fazer todas as tarefas fáceis primeiro e depois fazer as difíceis. Tem gente que prefere primeiro fazer as difíceis e depois as fáceis, né? A ideia é que essa classe work ela vai executar na tarefa, na ordem que a gente quer priorizar. Então, como é que ele vai decidir isso, né? Como que ele vai decidir qual que vai ser a ordem que ele vai fazer isso? O jeito que eu pensei é você ter uma função de priorização. Então, eu vou chamar aqui de prioritization. Então, isso aqui é uma função que vai determinar a ordem, tá? Então, pode parecer um pouco esquisito passar uma função como argumento, mas lembrando que funções são tipos em Lua, então você pode fazer isso tranquilamente. Claro que quando a gente está programando, a gente normalmente vai ter uma documentação, né? Lá no Lua Rocks ele explica como que eles fazem. Mas aqui em cima você colocaria algo tipo prioritization. Daí, entre parênteses, explicar que o tipo é uma function. E daí, dois pontos, explicar o que ela é, né? Então, seria a função de priorização. Explicar como que ela funciona, né? A minha ideia aqui é que essa função, ela vai receber duas tarefas. Ela vai receber duas tarefas, o nome de duas tarefas, né, a string delas, e também vai receber esse vetor. E daí ela vai dizer, você tem que priorizar a primeira ou priorizar a segunda tarefa. Aqui o que eu vou fazer, e daí eu vou definir isso aqui lá na função main, passar aqui, é de que essa função de priorização ela vai priorizar as tarefas mais simples primeiro. Porque é o que na minha cabeça faz sentido, né? Você fazer primeiro as tarefas simples porque dá essa sensação de produtividade, né? Você está completando tarefas mais rápido. Certo? Aqui eu não vou documentar só porque a gente está fazendo algo mais rápido, mas vocês podem ver no Lua Rocks como faria, né? Então esse vai ser o menu init, então ele vai receber aqui, né, as tarefas e o custo delas, e essa função de priorização. Então aqui agora a gente vai construir a nossa classe, né? Então o jeito que eu vou fazer é o seguinte, ele vai guardar todas as tarefas e os seus custos. E daí depois a gente vai ordenar, né, conforme a função de priorização, de forma que a gente tenha um vetor de que a primeira tarefa seja a primeira que a gente vai fazer, a segunda tarefa a segunda a fazer e tudo mais, né? De novo, de acordo com essa função. Então eu vou criar aqui um vetor chamado tasks, né, que vai ser self.task porque vai ser um dos atributos da nossa classe, que ele vai guardar todas as tarefas na ordem que a gente quer priorizar elas. Então esse vetor
Então isso aqui seria uma table, né, mas eu vou usar ele como um vetor de strings, né, que é o nome das tarefas. E daí um outro que vai guardar os custos, então self cost. Daí eu vou dar um loop aqui nessa table. Então for task cost, né, então lembrando as chaves são tarefas e os valores são os custos delas. Então eu vou loopar, né, loopar em table usa o pairs. Então tasks cost do. Daí eu vou inserir no meu vetor de tasks. Eu vou inserir aqui no vetor de tasks o nome das tarefas e aqui eu vou fazer com que a chave seja uma task e o valor seja um cost. Ou seja, isso aqui na verdade é uma cópia disso. Por que eu estou criando uma cópia? Porque eu vou alterar, porque ao longo do código a gente vai ter que alterar esse tasks cost, né? Como assim? Por exemplo, se a gente tem uma tarefa que custa 10 e daí a gente foi lá e fez um pouquinho dela, a gente vai diminuir esse 10 para 7, por exemplo, se eu já fiz, se eu já passei um custo de 3 ali. Então a gente vai ficar alterando o custo toda hora, a gente vai ficar alterando o valor. E a questão é, a gente pode alterar esse argumento passado ou não? Não é claro se a gente pode ou não alterar. Então por isso eu quero criar aqui uma cópia, que daí a gente pode manipular à vontade, tá? Então esse self.cost, ele na verdade é só uma cópia do tasks cost, tá? E o task vai só guardar as chaves em ordem, né? Então por isso que tem que ter uma parte, porque isso aqui vai guardar a ordem que a gente vai fazer as tarefas, e isso aqui vai guardar todas as tarefas. Então aqui eu vou só indo inserindo. Então a gente pode usar a biblioteca padrão de tables de Lua, que ela vai inserir ali. Você pode usar o table insert, ou você pode ir guardando, tipo, fazendo algo tipo self.tasks. Como ele é um vetor, né, você pode só botar o tamanho de tasks mais 1, e daí igual o que você quer inserir, né, que nesse caso seria o task. Isso aqui funciona, ele vai guardando em ordem. Mas um outro jeito de fazer que vai ser igual é você usar a biblioteca table e o método insert, que vai inserir na table dada, né, que é o self.tasks, vai inserir o valor dado, que é task. Então essa é a sintaxe, né, ele vai inserir nessa table esse valor. E daí, como eu disse, o cost ele vai ser só uma cópia, então a gente vai basicamente só copiar, né, a gente vai colocar a chave, self.cost da chave igual ao valor, cost. Beleza. Então esse é o nosso loop, vou dar um end. E daí agora a gente quer ordenar esse tasks de acordo com a função de priorização. Para ordenar a gente usa de novo a biblioteca de table, vai ser table.sort, e daí você vai passar dois argumentos. O primeiro é a table que você quer organizar, você quer ordenar, então é self.tasks. E daí o segundo é a função que vai decidir como que é essa ordenação. Então vocês podem ler a documentação lá no manual de referência bem certinho. Mas a ideia é que essa função ela vai receber dois valores, né? Que são valores que estão aqui no nosso vetor. Então ele vai receber dois valores A e B do vetor, e essa função ela tem que falar. Ela tem que retornar verdadeira quando o primeiro valor tem que estar à esquerda do segundo, né? Ou seja, ele é menor, podemos dizer assim, né? Nesse caso, a gente quer que fique mais à esquerda as tarefas mais priorizadas. Então essa função ela tem que retornar verdadeiro quando o primeiro argumento tem que ser mais priorizado que o segundo. Então, que é exatamente a nossa função de priorização, né? Então vai ser aqui function. Vou criar uma função aqui, né? Então por isso eu estou colocando function. Ela tem que receber dois argumentos e ela vai retornar a função de priorização com esses dois mais aquele tasks cost, né? Porque lembrando, esse tasks costs é o que vai determinar o custo, né? E a função de priorização a gente vai definir lá na main, né? Porque a ideia é que a gente possa aqui passar, eu quero ordenar da menor tarefa para maior. Só que talvez em outro momento você queira trocar, você quer primeiro fazer as tarefas que tem maior custo e depois fazer as de menor custo. Então, não faz sentido a gente ter que trocar nesse código, né? Esse código ele tem que ser genérico para fazer as tarefas do jeito que a gente quiser. Então, por isso a gente vai definir isso na main. Essa é a nossa ideia aqui. E daí outra coisa que a gente vai precisar é saber qual é a tarefa atual que está sendo realizada. Então eu vou guardar aqui um índice, um task index, que vai começar em 1, né? Então agora a gente está fazendo a primeira tarefa. Quando ela estiver pronta, a gente vai mover esse índice para a próxima posição, e por aí vai. Então, é isso nosso init. Ele é a parte um pouco mais complicada aqui do código, né? Mas espero que tenha dado para entender. Talvez quando a gente fizer a main melhor, vai ficar mais fácil de entender esse método.
E daí o próximo é o execute. Então veja que a gente tem aqui um método execute, que ele vai executar a tarefa. Aqui ele só executa ela. O jeito que eu pensei é o seguinte: o tanto de tarefa que você vai produzir vai depender de quanto café você bebe, né? Porque aqui a gente está pensando que o café te dá energia para fazer a tarefa. Então, se você dá um gole pequeno, você não vai conseguir fazer muita coisa. Se você dá um gole maior, você consegue fazer mais. Se você não beber o café, você não vai ter energia para nada, não vai conseguir trabalhar. Esse tipo de coisa. Então, o jeito que eu pensei é que essa função, né, esse método execute, quer dizer, ele vai receber a energia. Ele vai receber o quanto de energia você tem para fazer a tarefa. Então, por exemplo, se você está fazendo uma tarefa de custo 10 e você recebeu 8 de energia, você vai conseguir não vai conseguir completar a tarefa, mas vai conseguir fazer um bom tanto dela, né? Vai sobrar apenas 2 pontos para fazer. Se a tarefa tem custo 10 e você bebeu 20, né? Você tem 20 de energia, você vai fazer a tarefa inteira e vai conseguir fazer a parte da próxima ainda, ou talvez a próxima por inteiro, e por aí vai, né? Então, nossa ideia aqui a gente vai completando tarefas enquanto a gente tiver energia para fazer, e quando a gente não tiver mais energia para fazer a tarefa inteira, a gente vai fazer só uma partezinha dela. Então, por isso a gente vai precisar de um loop, né? A gente vai ficar fazendo tarefa enquanto tivermos energia. Então, é o seguinte, a gente vai ter aqui uma task, uma variável task, que é só para guardar qual que é a tarefa atual. É só para eu não ficar... É só guardando uma variável temporária, porque aí a gente vai ficar acessando muita posição da table. É bom ter uma variável aqui só para facilitar um pouco o código. Então, isso é a tarefa atual, né? Então, a gente vai pegar nosso vetor de tasks e a gente quer pegar no índice da tarefa atual, né? Que é aquele task index. Então, isso vai pegar qual é a tarefa que a gente está fazendo agora. Daí, enquanto a gente tiver energia para fazer essa tarefa, a gente vai fazer ela e ir avançando. Então, enquanto a nossa energia for maior ou igual ao custo da tarefa, né? Ou seja, a gente tem pelo menos energia o suficiente para fazer aquela tarefa. Então, como que a gente pega a energia da tarefa? Está naquele cost, né? Cost task. Então, do, né? Então, a gente está num loop. Então, a gente vai subtrair da energia o quanto a gente já conseguiu fazer, né? Então, por exemplo, a gente tem 15 de energia e a tarefa custa 8. Então, agora sobrou 7 de energia, certo? A gente conseguiu fazer a tarefa inteira e sobrou 7 de energia. Então, energia igual a energia menos o quanto a gente precisou para fazer a tarefa, né? Cost task. Então, beleza? Daí a gente finalizou a tarefa, então agora ela não tem mais custo, certo? Ela está feita. Então, a gente vai fazer self.cost da task igual a 0. Então, por isso que eu quis aqui criar uma cópia disso em vez de usar, né? Se a gente não tivesse criado uma cópia, né, ter feito tipo self.cost direto aqui, task cost, sempre que eu alterasse isso, eu alterar isso também, né, porque a gente passa table por referência. E não é claro se a gente pode alterar esse, né, porque, por exemplo, a gente pode ter várias pessoas trabalhando nas mesmas tarefas. Então, se eu passo esse argumento para vários objetos work, todos eles iam estar editando a mesma coisa aqui. O que não faria muito sentido, né? Tipo, se 2 pessoas receberam a mesma tarefa, mas cada um tá trabalhando na sua, não faz sentido que um cara termina a tarefa, automaticamente o outro termina de graça, né? Então, por isso, fazia mais sentido criar uma cópia, porque eu vou editar aqui depois, né? E daí agora, a gente vai mover para a próxima tarefa. Então, self.taskIndex vai ser incrementado em 1 unidade. Então, agora a gente vai para a tarefa seguinte. Daí algo que eu percebi quando eu estava programando, né? Um caso meio de borda. O que acontece se aqui a gente acabou de fazer a última tarefa. Imagina que a gente tinha 5 tarefas, essa é a 5ª tarefa. Imagina que a gente tem muita energia sobrando. Tipo, a gente terminou todas as tarefas e tem bastante energia sobrando. Daí, na próxima vez que entrar no loop, a gente vai tentar acessar a posição do task index que está fora da table, né? Tipo, aqui, como eu disse, a gente tinha 5 tarefas, agora o task index vai ser 6. Só que a gente está acessando uma posição inválida da table, né? Então vai dar problema. Ele vai retornar nil, e daí a gente vai tentar comparar a energia com nil, enfim, vai dar um monte de problema. Então é o seguinte, se a gente já terminou o nosso trabalho, então acabou. A gente dá um return e não tem mais o que executar, né? Então a minha ideia é que a gente vai ter um método chamado done, que vai retornar verdadeiro. Ou melhor, agora pensando, isDone, já vou explicar porquê, que vai retornar verdadeiro se a gente já acabou o nosso trabalho. Então a gente não escreveu esse método ainda, mas a gente pode escrever ele mais abaixo, tá? A gente pode chamar um método que ainda não foi definido, que vai ser definido ali para baixo, isso não tem problema, tá? Então caso o nosso trabalho esteja pronto, a gente vai dar um return.
Caso contrário, né, eu poderia botar um else, mas não precisa, porque se ele cair aqui ele vai retornar, então nem precisa do else, né. A gente vai pegar a nossa nova tarefa. Então, tarefa é igual a self.task do índice. Então, que nem a gente fez aqui fora, né? Só que agora a gente está pegando a próxima para recomeçar o loop. E daí é isso, nossa função. Não, na verdade tem mais um detalhe. Quando eu sair desse loop, pode ser que eu ainda tenha energia, né? Pode ser que tenha gastado energia exata e dê zero, né? Mas pode ser que eu tenha um pouquinho de energia sobrando. Eu só não tenho energia suficiente para completar a próxima tarefa. Mas eu ainda posso ter um pouquinho de energia para fazer mais um tantinho. Então aqui fora, a gente vai fazer o que der da tarefa atual, né? Imagina que a gente conseguiu fazer a primeira tarefa inteira e da próxima tarefa custa 10, mas a gente só tem 5 de energia. Tá, vamos começar a segunda tarefa, vamos fazer 5 pontos dela ali, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui fora. Então, o custo da tarefa atual, né, que é o task, vai ser reduzido, né? Então, se com o task, menos o tanto de energia que restou. Se ele chegou aqui, com certeza, é porque a gente não conseguiu fazer essa tarefa por completo. Se a gente conseguisse, ele teria entrado aqui no loop, né? Então não tem risco disso aqui ficar negativo nem nada do tipo. Certo? E daí agora a gente ainda precisa fazer o método done que eu falei aqui, né? O isDone. Eu tinha feito done quando eu estava fazendo os testes, mas agora pensando isDone é melhor, porque existe um padrão em orientação a objetos de quando você está fazendo uma função booleana, né, que ela retorna verdadeiro ou falso, você colocar um is. Então, tipo, em vez de usar o método empty, usar o método isEmpty, esse tipo de coisa. Porque daí isso já comunica, essa função ela é booleana, sabe? Então aqui, function, work, isDone. Ela não vai receber nada, ela só vai falar se o trabalho está pronto ou não, né? Simplesmente o que ela vai ver é se o task index está fora da table, né? Então ela vai retornar verdadeiro se o task index for maior do que o tamanho da nossa table, né? Então, hashtag selftasks. Então, deixa eu só ver se eu não errei nada. Não, porque aqui, né, ele vai retornar verdadeiro se o índice saiu da tasks, né? Você poderia colocar algo tipo igual tasks mais 1? Poderia também, né? Porque, em teoria, ele só vai avançar um índice. Não tem como ele avançar um monte de índices, senão quer dizer que a gente fez algo errado aqui, né? Mas eu diria que isso aqui comunica melhor a ideia, né? Quer dizer, o índice é maior do que o tamanho da table. Se a gente está fora da table, a gente está tentando fazer mais tarefas do que nós temos, né? Não faz sentido. Então, bem simples essa função. E daí a última, que não é bem necessária, mas eu sinto que vai ajudar a gente a ver se a gente fez as coisas certo, é ter uma função que vai dizer quais são as tarefas que estão ativas ainda, ou seja, as tarefas a fazer ainda. Então eu vou fazer uma função que vai retornar todas as tarefas que ainda têm que ser feitas. Então as active tasks, né, as funções que estão ativas, estão em andamento, né. Então aqui vai ser bem simples, eu vou fazer um vetor tasks, e daí eu vou dar um loop nas tasks que a gente tem. Se o custo dela não for zero, quer dizer que ela não está feita ainda, né. Então eu vou dar um loop nas nossas tasks. Eu não me importo com o índice, eu só me importo com o valor, porque eu vou ver o self.tasks, porque eu quero retornar elas em ordem do que a gente tem que fazer, tá? Por isso que eu estou pegando desse vetor e não do vetor de custo direto. E como eu disse, se o custo dela for diferente de zero, né? Então lembrando que o diferente assim Lua, né? Com tio. Se for diferente de zero, então eu quero inserir nessa minha table aqui essa tarefa, né? Então tasks, task. Beleza? Então isso aqui vai inserir todas as tarefas que não estão prontas, né? Que não tem custo zero. Então int, e daí aqui só retornar, né? Return tasks. Tem vários jeitos de fazer isso, tá? Eu tô fazendo o jeito assim que me veio à cabeça, né? Agora pensando, até dá pra pensar dessa forma. O task index diz qual é a tarefa atual, certo? Então, a gente não precisa considerar as tarefas antes dele, certo? Por exemplo, se o task index está na posição 5, quer dizer que as tarefas 1, 2, 3 e 4 estão feitas. Então, você poderia talvez fazer uma otimização, né? Porque pensa que você tem 1 milhão de tarefas e já completou 500 mil. Isso aqui vai loopar em todas as 500 mil, não vai botar elas e daí vai começar só no task index, né? Então, outro jeito de fazer, né? Que também funcionaria, é você fazer um loop dessa forma.
for i igual self.taskIndex. Então, começando no índice da taskIndex e indo até o tamanho das nossas tasks. Né? Então, isso aqui está pegando o índice, né? Não está pegando a tarefa. Então, eu vou fazer aqui um local task, que é o self.tasks na posição i. Com certeza, essa tarefa não está feita ainda, certo? Porque ela está no taskIndex para frente. Com certeza ela não está feita. Então, eu vou guardar ela. Table.insert tasks e eu vou guardar a task. E daí só dá um end aqui. Então esse código também vai funcionar e é mais otimizado, né? Então os dois funcionam, só que esse aqui é uma versão melhor, né? Então é isso. Da classe work era isso que eu pensei. Vocês podem fazer mais coisa, claro, né? Por exemplo, você pode permitir inserir novas tarefas, né? Veja que aqui definiu as tarefas, você não pode fazer mais tarefa, né? Mas vai que teu chefe chega no meio da manhã e fala, você tem que fazer isso e é muito urgente, você tem que fazer isso logo. Então você não só tem que inserir essa tarefa, como tem que saber colocar ela no lugar certo. Daí talvez isso aqui não funcione mais, certo? Porque você pode estar com o taskIndex lá na posição 5, só que daí você inserir uma nova tarefa na posição 1. Então vai tornar seu código mais complexo, porém ele tem a funcionalidade de adicionar tarefas, né? Outra coisa que você pode fazer é, em vez de ter um vetor que tem todas as tarefas, tantas feitas quanto não feitas, você pode ter dois vetores, um que vai guardar as tarefas feitas e outras as que estão a fazer. Daí esse active text fica até mais fácil, né? É só retornar direto as tarefas que estão a fazer. E daí sempre que você faz uma tarefa, você remove do vetor de tarefas a fazer e coloca no tarefas feitas. São duas formas de fazer. Eu quis fazer dessa forma porque eu achei ela um pouco mais simples e a ideia é que a gente tem um projeto relativamente simples para trabalhar, né? Mas a classe work, pelo menos para mim, eu estou satisfeito com o jeito que ela está agora.